Bom dia, o SEM Podcast está no ar e hoje nossa convidada muito especial, a delegada Brenda Crisley. Doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer, todo nosso. Doutora, mas aquela foto sua causou muita repercussão, hein? Muitos comentários, muitas curtidas. O que você acha daqueles comentários, doutora? A delegada perfeita, a delegada mais linda do Brasil, belíssima, me prende. Muitos comentários, né, Charles? Inclusive, no último vídeo também teve bastante repercussão e eu acho que a gente tem alguns comentários com mais de 2.000 curtidas. O pessoal se diverte. Eu acho que algumas pessoas só vão para ver os comentários mesmo. Sim. E eu fico muito feliz pelo carinho que eu recebo, tanto de mulheres quanto de homens. É uma honra para mim mesmo. Fico muito feliz. Alguns eu Isso confesso que dou risada. é. Tem muitos comentários engraçados, mas eu levo para o lado mesmo de uma recepção de carinho e eu fico muito grata com E são isso. todos comentários com respeito também, né? Então, elogios com respeito também, né? E eu acho Exatamente. que Já começam se desculpando, né? é, e hoje em dia o que está faltando na maioria dos homens é o respeito com as mulheres, né? Exatamente. Eu fico muito feliz quando eles elogiam, mas mantêm o respeito, que é o mais importante. E quando, de certa forma, algumas mulheres se inspiram ali no meu trabalho, na minha forma de ser, até porque a atividade policial ela é masculina. E quando vê uma mulher bem feminina, com os traços, isso acaba, de certa forma, inspirando algumas mulheres que se identificam com o meu jeito. Entendi. Doutora, e nesse mês das mulheres, é uma honra, tá? Te receber aqui, tá? Nesse mês das mulheres. E a gente podia começar com uma pergunta. Doutora, você como delegada, né, que trabalha em defesa das mulheres, o que caracteriza legalmente a violência doméstica? Bom, a violência doméstica ela é todo ato que gera um dano. Um dano não só físico. A gente tem várias espécies de violência. Muitas pessoas pensam que violência é só agressão física, é um tapa, um soco, ou até mesmo casos mais graves que chega, por exemplo, em um feminicídio. Mas não. A Lei Maria da Penha, que é a lei que visa proteger as mulheres, ela prevê vários tipos de violência. Então, a gente tem violência moral, violência patrimonial, a própria violência física, que é a mais difundida. E sempre levando em consideração o gênero. É uma violência que ocorre por conta do gênero. Essa mulher sofre essa violência por ser mulher. Embora hoje a lei se expandiu e os nossos tribunais superiores aplicam a lei, por exemplo, transexuais, é uma lei muito ampla que visa mesmo proteger não o sexo feminino, masculino, mas o gênero feminino, as Sim. pessoas que se identificam como mulher e que sofrem uma violência por conta disso. Muito comum a violência que ocorre no âmbito doméstico, dentro da própria casa. Mas não só, basta ter ali uma relação de afeto, ainda que as pessoas sejam, por exemplo, ficantes, namorados, não importa. É possível, sim, ter a proteção da Lei Maria da Penha. Sim. E na sua opinião, você acha que a violência psicológica é tão grave quanto a violência física? Por quê? Eu acredito que sim. E em muitos dos casos, não só tão, mas mais grave. Porque a agressão física é visível e, por isso mesmo, facilmente identificável. Você não tem Sim. dúvida, por exemplo, se eu te der um tapa, você vai saber que eu te agredi. Ou um soco e aquilo está uma lesão visível. E você vai ter certeza que ocorreu uma agressão. Mas a psicológica, ela tem uma linha tênue que fica muito próximo de uma manipulação, de um controle, ou até mesmo, para algumas mulheres, elas encaram aquele tipo de violência em um primeiro momento como demonstração de amor. Por exemplo, um ciúmes.
Quando o homem faz aquilo justificando no carinho, mas eu faço isso porque eu te amo, eu faço isso porque eu estou consigo. Além dela ser difícil de ser identificada, ela é difícil de ser tratada. Porque Sim, quando a gente tem uma chave possível, a gente procura ali um curativo, a gente procura ajuda. Mas quando a gente tem uma violência psicológica, ela é a identidade da mulher. sim, Muitas mulheres têm dificuldade de reconhecer essa violência, de pedir uma ajuda em relação à violência e de tratar. Eu acho ela muito perigosa também, porque como ela mexe com a identidade da mulher, com a autoestima da mulher, ela deixa a mulher cada vez mais refém, porque ela tem dificuldade de enxergar, e se ela tem dificuldade de enxergar, ela tem dificuldade em sair daquela violência. sim. E por que, na sua opinião, assim, por que muitas mulheres ainda permanecem nesses relacionamentos tão abusivos? Perfeito. Muitas mulheres ainda permanecem, por quê? Porque quando a gente está falando de violência doméstica, não é só violência. A violência doméstica, ela não começa só com uma agressão. E entre autor e vítima há uma relação. Muitas vezes há sentimentos. Muitas vezes essa mulher, ela tem sentimentos de amor. Às vezes um amor distorcido, sim, mas ela tem. Como nós temos um ciclo de violência, nós temos a violência começa com ali uma agressão verbal, com discussões, com controle, com ciúme excessivo. Ela vai evoluindo nesse Uhum. ciclo que é gradativo, porém não é um ciclo só de violência. Nós temos a chamada lua de mel nesse ciclo, que é o momento em que o agressor ele começa a pedir desculpa, a prometer mudanças a essa mulher, a, por algum momento, se comportar ali de uma forma que causa confusão nos sentimentos dela. Mas a gente sabe que se realmente estamos dentro de um ciclo, a agressão vai se repetir e ainda de forma mais. Mas é difícil para essas, porque, como eu disse, não é o tempo todo a agressão, é uma mistura de agressão com carinho, pedido de desculpas e, para mim, o fator principal que dificulta é a existência de sentimento, é a existência de uma afetividade, de lembranças boas e até mesmo de uma esperança que aquele companheiro realmente vai mudar. E às vezes também até uma estabilidade financeira, né? Exatamente. E aí nós temos uma dificuldade enorme de rompimento, que é a questão da dependência. E aí nós temos também vários tipos de dependência. Claro que a mais comum é a dependência financeira. Por quê? Porque muitas das vezes esses relacionamentos, eles vêm diante de um relacionamento em que o homem tenta controlar a mulher de diversas formas. Muitos relacionamentos, o homem nem permite que essa mulher trabalhe, que ela seja inserida no mercado de trabalho. Então essa mulher, ela fica totalmente dependente, dependente financeiramente, tem também a dependência emocional, porque nós temos casos também de mulheres independentes financeiramente, que não precisa daquele companheiro, que às vezes ganha até mais do que aquele companheiro, que às vezes é a provedora da casa, que mantém a casa, mas que tem uma dependência emocional. E aí, sempre quando nós temos uma dependência junto, se torna muito mais difícil romper. E o pior também, doutor, são as ameaças, né? Por exemplo, aqui em Goiás teve um caso onde o indivíduo ele não aceitou o fim do relacionamento e ele ficava mandando mensagem via Pix para a mulher, né? Porque ele já estava bloqueado em todas as redes sociais, então ele mandava Pix para ela de 1 centavo, 2 centavos, e junto com o Pix ele deixava um recado. E ele chegava até a desligar o padrão da casa dela, né? Então, assim, eu vejo que isso é uma tortura. E muitas mulheres também, elas preferem omitir, né? Não levar adiante a situação e ficar calada, né? Não comenta com a família, não comenta com ninguém. E enquanto uma pessoa ali da família percebe a situação e pega no braço dela e fala, vamos, né, vamos sair da situação,
Se não tiver um apoio, né, de um familiar, de um amigo que seja, é muito difícil, né, uma mulher sair dessa situação, né? Por às vezes por medo também, né? Porque o medo também faz com que ela se omita, né? Ou inventa aquela desculpa, né? Caí da escada, escorreguei na calçada, né? Perfeito, Charles. Medo, vergonha. Muitas mulheres têm medo de julgamento. Por isso que eu sempre digo assim, o papel da família, o papel da sociedade, o nosso papel, eu enquanto policial representando o Estado, o nosso papel sempre tem que ser um papel, uma função de acolhimento, nunca julgamento. A gente vê muito julgamento e pouco acolhimento. Como eu disse, é um ciclo muito difícil de romper. É muito difícil essa mulher ser encorajada a romper. E às vezes, quando ela toma coragem, ela ainda enfrenta essa dificuldade, que é o julgamento. O julgamento das pessoas, o julgamento da sociedade. Então, o nosso papel, assim, enquanto sociedade, enquanto familiar, ao perceber que aquela pessoa está sendo vítima de violência e por algum motivo, por medo, por vergonha, ela não tem coragem, o nosso papel é se aproximar para ouvir, para orientar, para encorajar essa mulher a romper um ciclo que é muito difícil. Por ser um ciclo difícil de ser rompido, como eu disse, tem muito julgamento. Só que julgamento nessa hora não auxilia. Por quê? Porque o homem, geralmente, quando ele mantém uma mulher nessa situação de violência, ele isola essa mulher. Eu sempre digo que a maior arma do agressor é o isolamento da vítima. Porque quando essa vítima ela está isolada, quando ela se sente sozinha, ela não tem forças. Ela acha que ninguém vai ajudar, que ninguém vai acolher ou que as pessoas vão julgar. Então, a melhor forma da gente ajudar mesmo é estar ali para acolher, para orientar e para encorajar e para dizer para ela que ela não está sozinha, que existem pessoas, que existem instituições, que existem meios de ajudar aquela pessoa. Doutora, e segundo pesquisas, a cada 5 medidas protetivas, 4 são descumpridas. E nessas 4, infelizmente, os ex-companheiros ou até companheiros voltam para realmente tirar a vida da mulher. O que você acha disso? Perfeito. A medida protetiva de urgência hoje é o nosso principal instituto preventivo. Claro, Charles, que nós temos ainda muitas dificuldades. Por óbvio, ela não é a solução, mas é uma ferramenta. Eu digo isso porque muitas pessoas olham as estatísticas, mas talvez não vejam um pouco como que acontece na prática. Semana passada eu fiz um flagrante de descumprimento de medida protetiva. O agressor estava com o carro estacionado na porta da casa da vítima. Ela percebeu, acionou a polícia militar foi até lá, conduziu ele até o plantão e eu prendi ele em flagrante. Certo. Pode ser que teria acontecido algo naquela noite? Pode ser. Mas ele ficou preso. Então, assim, as medidas protetivas de urgência é longe de ser a solução. Não é uma carta na manga que resolve todos os problemas, mas é uma ferramenta que nós temos. Por isso que sempre eu vou encorajar as mulheres a pedir. Ainda que algumas pessoas falam, não adianta, se quiser matar, vai matar do mesmo jeito. Infelizmente, em alguns casos, acontece mesmo. Aquela vítima tinha medida protetiva e o Estado não está o tempo todo em todo lugar. Não foi possível evitar. Mas, se desses 5 casos, um caso a gente conseguir evitar, a gente já fica, ainda que parcialmente, satisfeita. Hoje é o que nós temos de mais protetivo para a mulher, por não exigir a prática de um crime. Basta a mulher ter o desejo, sentir a necessidade de ter em favor dela uma medida protetiva de urgente. Então, assim, o meu papel enquanto delegada, enquanto mulher, sempre vai ser encorajar essas mulheres a fazerem os pedidos de medida protetiva de urgência. Doutor, e qual orientação você daria para um homem
caso ele seja agredido fisicamente por uma mulher, para que ele possa conter essa situação de uma forma legal? O homem, ele é tão vítima quanto. É importante a gente falar sobre isso, Charles, porque quando a gente fala de Lei Maria da Penha, sim, como eu disse, ela é uma lei que ela visa a proteger o gênero mulher. Não só o sexo feminino, como eu disse, mas o gênero mulher. Toda pessoa que se identifica com o gênero mulher. Por isso que é aplicada, por exemplo, a transexuais, atualmente, de acordo com os nossos tribunais superiores. Claro, se um homem sofre violência, ele também é digno de proteção e ele também terá proteção. Eu já fiz flagrantes também envolvendo mulher agressora. A única diferença na prática é qual lei vai incidir. Por exemplo, se uma mulher é vítima de violência doméstica, uma agressão, eu vou utilizar o Código Penal, artigo 129. Por exemplo, parágrafo 13, que é hoje o parágrafo específico para as mulheres no âmbito ali da violência doméstica. Só que para as mulheres, hoje, há um adicional. Além do Código Penal, incide também a Lei Maria da Penha. O que a Lei Maria da Penha prevê, por exemplo? Medida protetiva de urgência. Nós vamos dar esse tratamento à mulher. Agora, o homem foi vítima de violência doméstica. Ele tem que aceitar isso? Claro que não. Ele tem que ir até a delegacia. Nós também vamos aplicar a ele o Código Penal, só que aí ele vai no artigo 129, parágrafo 9º, que trata ali de uma violência no âmbito também doméstico, mas não necessariamente vítima mulher. Só que a mulher agressora, ela vai ter também as consequências legais. Também vai ser aplicada uma pena em relação a isso. Em alguns casos também, a gente pode pensar em algumas alternativas. Muito embora não tenha na Lei Maria da Penha uma proteção para o homem, nós temos o Código de Processo Penal que prevê, por exemplo, medidas cautelares em geral. Então, o homem está se sentindo ameaçado, uma tentativa de um pedido de uma medida cautelar também de afastamento, a gente pode analisar, a gente pode tentar pedir isso ao juiz. Em nenhum momento, Charles, a proteção da mulher diminui a proteção em relação ao homem. Não, mas aqui nós estamos aplicando uma igualdade material. As estatísticas, os estudos demonstraram que a mulher precisa de um tratamento diferenciado nesse caso, um tratamento mais protetivo, mas isso não significa que nós não estamos protegendo e que não vamos proteger os homens. Sim. Homens vítimas também devem nos procurar para que a gente tome ali providências. Uhum. Porque tem mulheres também, doutora, que às vezes apanham do marido no sábado ou no domingo, e na segunda-feira está postando foto com o marido, com o olho roxo, como se nada tivesse acontecido, né? Perfeito, isso é a consequência do que nós falamos do ciclo, Charles. Isso é muito comum. Eles brigam, depois, às vezes, o homem começa ali naquele pedido de desculpa, se mostrando arrependido, promete mudança. Como eu disse, a mulher às vezes está ali com um sentimento, está em um relacionamento, está em uma dependência e acaba perdoando. Agora, é claro, a mulher, ela pode perdoar? Pode, nesse sentido, no sentido de que é a autonomia, né, privada dela. O Estado não pode impedir essa mulher de perdoar esse companheiro. Ela não... Mas, se esse crime chega a nós, ele vai responder por isso, ainda que ela não queira. Eu já cansei, assim, também de fazer flagrantes, a mulher pedindo para não fazer, porque ela não queria, e eu falava para ela naquele momento: senhora, me desculpe, mas a senhora não tem opção nesse momento. Nesse momento é o Estado que está decidindo pela senhora. Ele cometeu um crime, a gente não precisa da sua vontade, porque é ação pública incondicionada. A senhora aqui já nos relatou isso e a gente vai dar continuidade. Mas ela pode retirar a queixa ou não? Era muito comum no crime de ameaça. Como que funcionava antigamente? O crime de ameaça, ou até mesmo o crime de lesão corporal leve, eles eram condicionados à representação. O que isso quer dizer? Além do boletim de ocorrência, essa mulher, ela tinha que ir até a delegacia e dizer: eu quero
que ele seja processado, eu quero que ele sofra alguma consequência. Era como se a gente precisasse de um sim dela, de uma confirmação dela, uma autorização mesmo. Ela diz, olha, eu quero, e a gente continua. Entretanto, Charles, por conta desse problema mesmo, de muitos relacionamentos que são reatados, às vezes a gente iniciava ali no inquérito, na audiência, eles já estavam juntos, e a mulher pedindo realmente para que não tivesse continuidade, e aí o Estado, como precisava daquela autorização, não tinha opção, senão, por exemplo, arquivar o processo. O nosso legislador, muito atento aos índices de violência doméstica que o Brasil possui, um dos maiores, ele mudou a lei. Então, tanto ameaça quanto lesão leve não precisa mais da vontade da vítima. A gente não precisa mais dessa representação. A gente usa, né, tirar queixa. Na realidade, é tirar essa representação mesmo. Hoje em dia, ela pode fazer isso? Não. Hoje em dia, não depende mais da vontade dela. Como eu disse, ainda que ela chegar lá e falar, doutora, eu não quero mais, eu não quero que a senhora faça nada. Eu vou dizer, eu sinto muito, mas aqui eu vou cumprir a lei e eu vou continuar com o inquérito. Entendi. Então, não depende dela, então, né, no caso da vontade dele ser preso, ou ele responder o processo. Então, Então, mas, a ameaça em relação à lesão corporal não depende. e você acha que o álcool é uma porta de entrada muito grande para esse tipo de crime? Com certeza, né? Não só para esse tipo de crime. Todo vício, álcool, droga, tudo que tira ali a consciência momentaneamente, parcialmente, né? Nunca total, porque por óbvio não é total. A pessoa ainda assim, ela sabe o que está fazendo. Muitas vezes essa questão do álcool, da droga, só intensifica uma vontade, um plano, algo que a pessoa já queria e talvez precisava se encorajar. Por óbvio, a gente tem muitos casos relacionados com problemas que sofrem, sim, esse problema de vício lá dentro, né? Em que o marido é alcoólatra, em que o marido tem vício em relação a drogas. Então, é sim uma porta de entrada, é algo que intensifica e acaba que gera muitas consequências ali para aquela mulher. Doutora, aquele ditado que diz em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que você acha disso? Bom, eu acredito que do que nós estamos falando, né? Eu acredito que todo casal, ele deve ter uma autonomia, certo, Charles? Quando você se relaciona com alguém, você não quer que o seu vizinho fale assim, olha, Charles, eu acho que você tem que ter 3 filhos, viu? Você não quer isso. Ô, Charles, eu acho que se vocês têm que morar é nesse bairro aqui. Ah, eu não tô achando legal vocês irem almoçar todo domingo na casa da sogra. Isso daí, ninguém tem que se intrometer mesmo. Existem assuntos que são da autonomia privada. Existem assuntos que são privados. Mas a gente não está falando, quando a gente fala em briga, a gente não está falando de uma, até mesmo assim, uma conversa entre um casal. É normal se desentender, é normal, são pessoas que convivem juntos. Não, eu penso assim, eu penso de outra forma. Desde que haja um respeito e limites, isso é normal, isso ninguém tem que se intrometer mesmo. Mas quando a gente fala em briga, que envolve crime, é nossa obrigação se intrometer. A gente tem que se intrometer sim, porque muitas pessoas não se intrometem, no outro dia tem que ir no velório de uma mulher. Então, assim, eu acredito que tem assunto que a gente tem que se intrometer mesmo. Mas quando é crime, quando é violência, é muito comum as pessoas falarem assim, ah, mas eu vou destruir uma família. O que está destruindo essa família é a violência. Não é uma tentativa de ajuda ou proteção. Então, eu acredito que quando envolve violência, tem que se intrometer sim. Agora, é claro, né? A gente também tem que ser realistas no sentido que muitas vezes, quando a gente fala em se intrometer, não é entrar no meio da briga para também sofrer uma agressão, sofrer uma facada, por exemplo. Não é isso. Mas, minimamente, se você não tem condições ali, ou acha arriscado, ou não quer se indispor, tudo bem. Mas acione a polícia, acione a guarda, chama ajuda. Você sabe que tem algum familiar ali, faça algo, não seja omisso. Porque quando a gente se omite, nesses casos, a gente também está tomando uma decisão. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. É permitir que uma pessoa
muitas vezes morra. E aí a gente pode dizer, ah, mas ela escolheu essa vida. Ah, mas ela que quis estar nisso. Nosso papel, como eu disse, não é julgar. O nosso papel é acolher e ajudar. Se for para julgar, essa mulher realmente não precisa. Agora, se puder ajudar, se puder, como eu disse, não colocar a sua vida em risco, mas minimamente procurar uma ajuda, acionar a polícia, acionar a guarda, isso sempre é muito bem-vindo. E os profissionais da área da saúde também ajudam muito, né, nesse caso, porque são vários relatos onde a mulher foi ao dentista, ao pronto-socorro, e ali naquele momento, a mulher, talvez induzida pelo medo, falava para o dentista que caiu, bateu a boca no chão, ou fala para o médico que sofreu uma queda. E naquele momento, os profissionais da área da saúde, com sua experiência, eles observam e fazem um diagnóstico que não, isso aqui não foi uma queda, isso aqui não foi algo assim que aconteceu por ela, isso aqui realmente tem sinais de agressão. E acabam ali pressionando a mulher e ela acaba falando. Eu já vi muitos casos que o homem foi preso dentro do hospital. Perfeito. Muito importante. Se o médico, o dentista, quem esteja ali, ter essa sensibilidade, né? Esse cuidado mesmo, ali pode ser um momento assim decisivo para a mulher encorajar a falar algo, a se abrir e chegar de alguma forma para a gente. Também é muito importante esse trabalho dessa forma, né? Quando todos Paulinho, têm essa sensibilidade, estão envolvidos nesse propósito de tentar, de certa forma, auxiliar essa mulher, é muito bem-vindo mesmo. sim. Porque no hospital ali ela se sente até mais segura, né? Porque tem muita gente, tem os enfermeiros, tem os médicos, né? Com certeza, ela já saiu daquele ambiente de dentro da própria casa, né? Porque muitas vezes essa mulher tá trancada dentro dessa casa. Tem casos assim, só quando é muito extremo que o agressor permite que ela procure ajuda, senão acaba que ela fica ali em casa mesmo e meio que se automedica e ele vai ali até mesmo quando vê que é algo extremo, já tentando amenizar para não chegar ao conhecimento de outras pessoas. E tem pais também que, além de ameaçar as mulheres, ameaçam até os próprios filhos, né? Olha, se você contar alguma coisa ou falar alguma coisa, você também vai sofrer as consequências, né, doutora? Infelizmente, tem muito isso. É muito triste, né? Porque, como eu digo, quando a gente fala em violência doméstica, nunca é só a questão da vítima mulher. A gente tem várias vítimas ali. Vítimas, às vezes, que a gente chama de vítima indireta. Quando a gente tem uma família, às vezes a mulher é agredida fisicamente. A mulher levou um soco e está com o olho roxo. Ok, ela é a vítima direta. Mas a gente tem os filhos que convivem com Viu, aquilo, né? que visualizam aquilo, que carregam traumas para sempre. E como eu disse, como quando a gente não faz nada, quando a gente não se envolve e evolui, por exemplo, para um feminicídio, a gente tem ali crianças que não vão ter mais a mãe e que às vezes perdem o pai também, porque o pai vai ficar preso, porque às vezes não conseguem perdoar o pai, não consegue perdoar aquela situação. Então, é muito amplo, é muito além, sabe, Charles? Quando a gente fala assim, de um crime de furto, por exemplo, furtaram meu celular, ok. Eu sou vítima desse celular, eu perdi esse bem material. Eu sou a vítima ali, direta. Isso não vai influenciar meu filho, minha mãe, por exemplo. O celular era meu, eu que fazia uso. Mas quando a gente fala de violência doméstica, como está dentro da família, no âmbito da família, são muitas vítimas, são muitas pessoas envolvidas que precisam de ajuda. E essas mulheres, elas têm que ser encorajadas, às vezes não só por elas, mas pelos filhos, para não deixarem que os filhos fiquem eternamente nessa situação e cresçam achando que violência é normal, ou mulheres achando que o tratamento que uma mulher deve receber dentro de casa é aquele, e começar a aceitar muito menos do que merece quando crescer, por exemplo. E às vezes também, doutora, aqui uma orientação para as mulheres, eu sei que às vezes o dia a dia, né, não é fácil, mas assim, uma orientação, às vezes quando a mulher perceber que o marido está nervoso, está alcoolizado,
ou até mesmo em efeito de drogas, se afaste, né? Não fica querendo ali bater de frente, querendo, como diz, bater de frente com ele, querendo falar da mesma altura que ele, né? É melhor se afastar por aquele momento É, para evitar o pior, né? é, exatamente. Se não for naquele momento, a decisão dela não for naquele momento, acionar a polícia, acionar a guarda, pedir algum tipo de ajuda. Se ela não quer tomar uma decisão naquele momento, o aconselhável é realmente que essa mulher tenha sabedoria em saber que não é o momento, que pode realmente agravar e piorar a situação. Para ela realmente, se ela não quer tomar uma decisão naquele momento, que pelo menos ela espere o melhor momento, o momento mais adequado para conversar, principalmente quando essa pessoa não estiver sob o efeito de álcool e de drogas. Doutora, mas e em relação àqueles homens que não batem fisicamente na mulher, mas chegam em casa bêbados, quebrando televisão, quebrando os móveis, isso também são características de uma violência doméstica? Sim, também são. Entraria ali naquela violência patrimonial, né? A gente tem em muitos casos um crime de dano. Então, às vezes, quando esse homem chega quebrando tudo, quebrando as coisas, é uma linha muito tênue, porque o nosso direito ele não pune, por exemplo, o que a gente chamaria de uma autolesão, mas aqui seria um, um autodano mesmo, você quebrar a sua própria coisa. Por exemplo, se eu quebrei meu celular, não existe crime de dano. Por quê? Porque é meu, é da minha propriedade e eu posso fazer isso. Mas quando a gente tem ali um casal, a gente não tem objetos só do homem ali dentro. A gente tem objetos da mulher também, da família. Independentemente se ela trabalha ou não, se ela contribui ou não, é algo comum ali do lar dos dois. Então ele não pode estar fazendo isso. É muito comum os homens colocarem fogo nas roupas das mulheres, muito comum eles colocarem fogo em documentos para essas mulheres não conseguirem, por exemplo, viajar, porque muitas pegam ônibus e vão para os familiares, então eles colocam fogo nas roupas, nos documentos, quebram cartões, é muito comum. Isso é uma violência patrimonial, que em muitos casos pode sim caracterizar o crime de dano. Então ele responder por dano, às vezes quando chega gritando, por um crime de injúria também, por um crime de ameaça. Então assim, o que as mulheres têm que entender é que não é normal, que não é porque está dentro da própria casa que o homem pode fazer o que ele bem quer. Não é porque a casa, em tese, é dele e dela também, que ele pode chegar quebrando as coisas, que ele pode chegar falando palavrão, insultando, ameaçando. Não, existem limites para ele. E ele tem que respeitar. O que extrapola disso, a gente já está falando de crime. Quando a gente está falando de crime, essa mulher, como eu disse, ela tem ferramentas. Ela pode sim acionar a polícia ali naquele momento para a gente dar continuidade e responsabilizar essa pessoa. Uhum. E assim, doutora, vai uma orientação para os homens também, né? Porque, assim, não agirem por impulso, porque às vezes acabou de descobrir uma traição, a mulher não quer mais o relacionamento, assim, respira, né? Não vai agir por impulso, porque nesses momentos realmente dá raiva, né? Vamos supor, descobri uma traição da minha esposa, Ah, descobri uma traição da minha namorada, do nada ela quer terminar o relacionamento porque arrumou outra pessoa. Então, realmente, ainda mais para o homem que já tem esse instinto meio, né? Já tem um instinto mais agressivo, posso, naturalmente, né? certamente. Realmente raiva, sentir um ódio ali naquele momento, mas é importante se controlar, né? Opa, peraí, eu não vou fazer nenhuma besteira, né? É, a gente entende, né, Carlos? Nós somos ser humano. Uhum, Então, assim, não só o homem sente raiva, a mulher também sente raiva, né? uhum. Se ele descobre uma traição, ele sente raiva, a mulher também se descobre uma traição, ela sente raiva. Então, a raiva, a fúria, isso é normal. O que o homem tem que entender é que ele tem que controlar isso. Porque caso ele extrapole isso, ele vai responder. Ele tem direito, sim, de se sentir magoado, de se sentir traído, sei lá, de tentar procurar alguém para conversar, tentar procurar um psicólogo, assim como a mulher Também, também né? tem direito. Tem todo O que a direito. gente não pode é tentar justificar, porque aí nós estamos incentivando. Nem sempre uma mulher, quando morre,
é porque não aconteceu nada. Por óbvio, pode ter acontecido alguma coisa, até mesmo uma traição, como você disse. Só que uma pessoa que é traída, ela não é obrigada a ficar com a outra. Ela se separa e cada um segue a sua vida. Se a pessoa está triste, ela precisa de um psicólogo, ela precisa se orientar com algum amigo, é direito dela, ela é ser humano. Agora, se ela acha que isso é justificativa para matar outra pessoa, aí ela passou dos limites. Porque aí ela não está mais falando de algo que é inato ali ao ser humano e é normal. Aí a gente está falando de crime. E aí sim o Estado vai atuar, independentemente da motivação dele. Por quê? Porque a gente nem precisa de motivação para punir alguém. Quando vem, é porque ela. Não interessa. Se matou alguém, vai responder. Por quê? Porque ainda que não tivesse motivo. Eu acordei do nada, não conheço a pessoa e vou matar a pessoa. Ainda que não tivesse nenhum motivo, eu vou responder por isso. Por quê? Porque eu não posso matar o outro. Porque nós temos uma lei, uma regra que não permite isso. Então, se o homem acha que vai se extrapolar, que não vai se controlar, ele tem que se esforçar nesse sentido também, de procurar ajuda de psicólogos, de familiares. Por quê? Porque caso ele extrapole os limites, ele vai responder por um crime. E a gente nunca, como homem, nunca pode se comparar a força nossa com a força de mulher, né, doutora? Apesar que o homem seja baixinho, franzininho, ele sempre vai ter mais força que uma mulher alta, que uma mulher que tem mais corpo. E geralmente, às vezes, um soco em uma mulher que pega de uma forma errada pode causar morte ou consequências graves, né? Perfeito, com certeza. São realidades biológicas, né, Charles? A gente não pode ignorar isso. É claro que em muitos momentos a mulher ela quer ser tratada igual, por quê? Porque não se justifica uma diferença. Por exemplo, às vezes no mercado de trabalho, eu sou delegada e tenho um delegado. Ele é homem, eu sou mulher, cada um faz o seu trabalho. Não justifica, por exemplo, ele ganhar mais do que eu. Por exemplo, não justifica, porque nós fazemos as mesmas atribuições. Agora, existem diferenças biológicas. Por óbvio, um homem, ele tem mais força. Por óbvio, biologicamente, ele é mais forte que uma mulher. É por isso, Charles, que a gente fala em igualdade material. Não mais uma igualdade formal, que antes a gente utilizava no direito, que é tratar todos iguais de forma igual, em qualquer situação. Não, a gente tem que ter uma igualdade material, uma igualdade que olha para a realidade. Nesse caso, por óbvio, a biologia, essas questões biológicas não deixam a gente ignorar o fato de que uma mulher é sim mais delicada, de que uma mulher é mais sensível em alguns momentos, que ela não consegue, em muitos momentos, enfrentar um homem frente a frente. Claro que tem mulheres que são muito fortes, às vezes até mais fortes que alguns homens, mas não é a regra, né, Charles? Vamos olhar pela regra, a regra é sim que a mulher é mais delicada, que a mulher ela é mais sensível. Então, assim, por essas diferenças que os homens, é engraçado isso, eles conseguem ver isso na prática. Se você perguntar para um homem se é da mesma forma, facilmente ele vai visualizar e ele vai perceber que não, que o homem tem mais força e a mulher não é tão forte assim, fisicamente falando. Só que aí, na hora que a gente fala que a gente tem uma lei especial para a gente, uma lei mais protetiva, porque os dados mostram que a mulher necessita disso, às vezes há uma dificuldade em entender. Mas é interessante olhar sobre esse aspecto também. Assim como fisicamente esses homens são mais fortes, a lei ela também precisa proteger essas mulheres que no âmbito da violência doméstica, elas são sim mais vulneráveis. Não para diferenciar, não para não cuidar dos homens também, de forma alguma. Eu sou mulher, mas por óbvio eu tenho pai, tenho irmão, por óbvio eu protejo os homens também, por óbvio eu não quero que ninguém sofra violência. Então, quando a gente fala desse tratamento especial para as mulheres, não é para menosprezar ou para dizer que eles não têm valor. É só um olhar diferenciado para pessoas que são diferentes. Doutor, e o que mudou na lei nos dias de hoje, há 10, 20 anos atrás? Nossa, muita coisa mudou. Eu acho que a principal mudança, Charles, foi a gente não precisar mais da vítima. Porque
Antes, a questão da ameaça, por exemplo, ser condicionada à representação. Um dia ela registrava o BO, dava uma semana na hora de fazer a oitiva, já estavam juntos e já não queria mais, e a gente não tinha o que fazer a não ser arquivar o inquérito, porque não tinha mais ali uma condição de procedibilidade, que a gente chama. Então, essa foi algo que mudou, assim, de forma, uma reviravolta mesmo nesses crimes envolvendo violência doméstica. As medidas protetivas de urgência, assim, sendo cada vez mais aprimoradas, acrescentando outras formas. O próprio crime de descumprimento de medida protetiva, a gente tem um crime específico para isso, a gente tem um crime em que o legislador se atentou, ele não deixa esse crime, ele não é afiançável em sede policial. Então, ainda que eu quisesse arbitrar uma fiança, a lei não dá essa opção. Então, se o homem é preso descumprindo medida protetiva de urgência, ele vai ficar preso e depois o juiz, no outro dia, na audiência de custódia, ele vai analisar a possibilidade de uma fiança. Então, assim, a gente teve várias mudanças. Como eu disse, né, ainda não é o cenário perfeito. Que bom se fosse, né, se a gente pudesse, com todas essas mudanças, com todas essas leis sendo aprimoradas, evitar tantas mortes que aumentam assim cada dia. A gente não tem um cenário perfeito, mas a gente está sim evoluindo. A gente tem sim mudanças positivas em relação à lei. Doutora, e para finalizar, qual a mensagem você gostaria de deixar para aquelas mulheres que estão passando por esse tipo de situação doméstica ou Bom, psicológica e continuam ainda nesses relacionamentos? eu acho que a maior mensagem que eu poderia passar é dizer que essa mulher ela não está só. Por mais que às vezes parece que ela esteja só, porque como eu disse, às vezes ela já está ali em um ambiente de isolamento, de familiares, de amigos, ela não está só. Tem pessoas que se importam, a gente tem leis para isso, a gente tem instituições para isso, não só policial, mas a gente tem assistência social, a gente tem outros tipos de auxílio. Então, que essa mulher entenda que ela não está só, que a vida dela é muito importante. É muito importante também a vida dela para os filhos. Às vezes, se ela não tem coragem de fazer isso por ela, mas que ela releve a questão de os filhos também estarem sofrendo, passando por tudo isso. E eu desejo que todas as mulheres que estejam nos assistindo, que estejam passando por isso, ou que conhecem alguém, que elas encorajem, caso conheçam, ou que se sintam encorajadas, que elas possam se sentir acolhidas, que elas possam se sentir importantes. Se não fosse, nós nem estaríamos fazendo esse podcast. Então, hoje nós separamos o nosso momento do nosso dia para orientar mesmo essas mulheres, para dizer que elas não estão só e que nós estamos assim, pelo menos eu posso dizer pela minha delegacia, sempre de portas abertas, sempre à disposição. E se a gente conseguir evitar uma agressão, uma morte, eu já me sinto assim muito feliz, muito Sim, satisfeita. que bom. Doutora, muito obrigado, tá, pela sua participação, muito gratificante, tá? Que Deus abençoe o seu trabalho, essa carreira maravilhosa, tá? Que você segue com tanto amor, tanto carinho, dá para perceber que você faz também por amor, né? Você ama essa profissão e Deus abençoe, tá? Tenha um muito bom dia. Amém, Charles. Muito obrigada. Eu muito obrigada por essa participação, por esse momento. O trabalho de vocês também é muito importante, porque ajuda, né, Charles, a chegar em lugares que eu não consigo. Eu fiquei muito feliz com a repercussão do vídeo, porque a gente chegou em tantos lugares que jamais eu, enquanto delegada do interior de São Paulo, conseguiria chegar. A gente conseguiu alcançar tantas mulheres que só é possível pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da imprensa, pelo trabalho ali mesmo de comunicação. Então, eu sou muito grata também, por isso eu tenho um carinho enorme pelos profissionais que trabalham nessa área,
porque nós estamos alinhados em um só propósito, em levar informação e, de certa forma, nesse mês tão especial do Dia das Mulheres, poder contribuir com algo para essas pessoas, essas mulheres que são tão importantes e que precisam de ajuda. Claro. Doutora, feliz Dia das Mulheres para você, tá? Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, Chagas. Bom dia, muito obrigado pela sua participação, muito gratificante. Muito obrigada.